Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade faça de nós o instrumento para que nós possamos tratar do Evangelho na noite de hoje. É importante lembrar, meus irmãos, como que foi organizado o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec pega falas de Jesus, pega trechos do Evangelho, seleciona, organiza isso em capítulos, faz explicações sobre essas falas de Jesus e acrescenta mensagens que os espíritos ditaram sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, interpretado à luz da doutrina espírita, trazido ao nosso conhecimento de uma maneira mais clara, mais fácil para a gente entender, sem alegoria, sem fantasia, para que nenhum de nós possa alegar ignorância. O nosso item de hoje, meus irmãos, é uma fala de Jesus, né? O nosso capítulo de hoje. Amai os vossos inimigos. Meus irmãos, gostar de quem gosta da gente é fácil. Gostar da mãe, gostar do pai, do esposo, da esposa, dos filhos, gostar de quem é bonitinho com a gente, está tudo certo. O difícil é gostar daquelas pessoas que não nos compreendem. O difícil é gostar daquelas pessoas que a gente ainda não compreende. E isso é mandamento de Jesus, isso é mandamento da lei divina. É preciso que a gente aprenda a amar os inimigos. Tem aquelas pessoas que a gente não quer ver de jeito nenhum. Se puder cortar a volta, a gente corta. Mas é preciso compreender que a lei divina nos instrui para reconciliarmos com os nossos inimigos. Reconciliarmos com esses inimigos enquanto estamos com eles a caminho. Que caminho é esse, meus irmãos? Senão a nossa existência terrena. Aquelas pessoas que são difíceis, são desafios que a gente tem. Desafios para aprender a amar. Especificamente no tópico de hoje, nós temos as mensagens de alguns espíritos falando sobre o duelo. Quando fala duelo, nós podemos resgatar na nossa mente os filmes, onde a gente assistia às lutas, lá os duelos, os livros que de repente a gente leu, as novelas a que assistiu, onde nós vamos ver pessoas ali com capa, espada, armas de fogo, disputando pela honra, disputando pela supremacia que julgava ter em relação ao outro. Via de regra, os duelos partiam de um atrito, de uma confusão, onde o ofendido, para lavar sua honra com sangue, desafiava o outro para uma briga, para uma confusão de alguma maneira. Por muito tempo, a lei permitia esses enfrentamentos. Logicamente, a legislação também evolui, a legislação humana, e foi modificando. Esses duelos continuaram a acontecer de maneira escondida, né? E aí a gente pensa, por que Kardec coloca no Evangelho um item que trata do duelo? Obviamente porque naquele momento existia muito duelo. Por que os 5, 6 espíritos que ditaram essas mensagens naquele momento falando sobre duelo? Porque era necessidade da humanidade ser instruída de que os duelos eram uma coisa errada, de que a gente precisava parar com aquilo. E aí nós pensamos, né, irmãos? Será que o duelo ainda acontece? Há duelos na nossa sociedade? Talvez a gente não vai ter um duelo com espada e capa, daquela forma tão romântica que se via nos livros e nas novelas. Mas o duelo está presente. O duelo está presente nos nossos enfrentamentos do dia a dia. Aquelas pessoas que não pensam como nós, aquelas pessoas que nós não pensamos como elas, nós estamos sempre atritando uns com os outros. A gente vê na escola uma coisa típica de jovem, né? Te pego lá fora. O te pego lá fora na porta da escola é marcar um duelo para daqui a pouco. Aí ali a gente vai medir força. Infelizmente, isso acontece até dentro das escolas, né? A gente direto está vendo aí, e a internet presta o desfavor de registrar isso e compartilhar, que muitas vezes serve como incentivo. Mas são uma espécie de duelo. Quantas vezes, meus irmãos, nós vamos ver as pessoas brigando na nossa sociedade? É claro, a gente precisa entender o seguinte, que hoje não existem tantos duelos quanto já existiu em algum momento. A humanidade melhorou, meus irmãos. Pode parecer que não.
quando a gente liga a televisão no jornal, a gente sabe que não tem coisa muito agradável, né? Pode parar um balde ali que vai encher de sangue. Mas a televisão vende aquilo porque é o que dá ibope, é o que chama atenção. Mas no mundo hoje, há muito mais bem do que mal. E nós podemos pensar nisso juntos. Há 100, 200, 300 anos atrás, alguém morria e as outras pessoas ficavam indiferentes. Hoje, se acontece uma tragédia do outro lado do mundo, com pessoas que a gente nem conhece, a gente já fica sensibilizado no nosso coração. A gente fica com dó, a gente manda roupa, dinheiro, alguma coisa para ajudar essas pessoas. Essa capacidade de sensibilizarmos-nos com a dor do outro é um sinal de evolução da humanidade, de nos chocarmos com as mortes, de nos chocarmos com as torturas. Isso já é um sinal de que nós aprendemos um pouquinho do que Jesus nos ensina. A gente, de repente, olha para a televisão ou para a nossa sociedade e pensa, mas tem coisa errada demais. Meus irmãos, e ainda tem. Mas só de a gente ter o senso crítico de perceber que existe o erro, é um sinal que nós já melhoramos. Porque antigamente para nós era normal. Antigamente, de fato, a gente acreditava que a honra tinha que ser lavada com sangue. E a mentalidade hoje mudou. Hoje a gente começa a aprender com Jesus que a verdadeira coragem está em perdoar. Que a verdadeira coragem está em lavar o coração do ódio, do ressentimento, do desejo de vingança. Que são coisas que nos intoxicam, que nos adoecem. Já repararam, irmãos, quando nós sentimos raiva de alguém, quando a gente briga com alguém, o primeiro afetado somos nós. É uma dor no estômago, é uma dor de barriga, são as toxinas que o nosso próprio organismo despeja em si e que de alguma forma intoxica. O corpo físico, o corpo somático se ressente da ira e aquele ressentimento que a gente fica guardando, aquela mágoa, aquela resposta que a gente fica mastigando para depois, aquilo nos adoece. Porque a vingança, o ressentimento, é veneno que a gente toma esperando que os outros morram. Meus irmãos, quando a gente pensa nos males da sociedade hoje, nós vamos encontrar, tem países que estão em guerra aí faz algum tempo, a gente vai lembrar da Ucrânia e da Rússia. O que é isso se não um duelo por poder, por dinheiro? Quando a gente vai para o Oriente Médio, tem uma nova guerra moderna que está aí esses dias na televisão. Outro duelo. Mas será que ao nosso redor também não tem? Tem. Duelos por ponto de vista, duelos por acreditar que alguém é melhor do que o outro. E é sempre essa sensação, é sempre o orgulho, o móvel, a raiz de todo o mal. Sempre a guerra, o duelo, o problema nasce da sensação de alguém achar que é superior ao outro. De esse alguém achar que é melhor do que o outro e desafiá-lo de alguma maneira. Meus irmãos, a gente olha para a sociedade, vê tudo isso e pensa, está perdido. Mas a gente não está perdido. Cristo está no leme. É Jesus que coordena essa casa planetária chamada Terra. E é por nós conhecermos Jesus que nós entendemos esses erros todos. Imaginemos nós morando durante alguns meses numa casa suja, bagunçada e sem luz nenhuma. Para nós estava tudo normal. Abrem-se as janelas, levanta-se o telhado, a luz visita essa casa e a gente enxerga sujeira em volta. Esse é o momento que nós vivemos. A luz de Jesus, que nos manda amar os inimigos, acendeu-se no planeta Terra. E é por isso que a gente entende que tem tanta coisa para limpar, há tanto serviço a ser feito. E esse serviço não começa no outro, ele começa em nós. É preciso que nós reflitamos, meus irmãos. Será que de fato o duelo é legítima defesa? É ato de coragem? É um meio de resolver as coisas à força? É grandeza aos olhos dos homens? Para muita gente ainda é, né? É a lei do olho por olho, dente por dente. Será que seria isso um juiz divino? Porque as pessoas alegavam o seguinte, nós vamos para um duelo.
Aquele que morrer foi porque Deus escolheu que o outro seria o vencedor. Isso era o divulgado naquele momento, era a mentalidade corrente. Mas o Evangelho nos ensina, isso é um resquício de barbárie, isso é coisa de gente ignorante, é prova de covardia moral. Muitas vezes, meus irmãos, se a gente aceita a ofensa sem revidar, o mundo vai nos apontar o dedo e vai nos chamar de covardes. E sabe o que a gente tem que fazer? Deixar o mundo para lá, porque o nosso compromisso é com Cristo. O nosso compromisso é com a nossa transformação moral. O nosso compromisso é com a superação dos nossos vícios e más tendências. Perdoar é um ato de coragem. Vamos lembrar Jesus, que foi ultrajado, humilhado, vilipendiado de todas as maneiras possíveis, foi morto numa pena de morte que era dedicada aos ladrões na época, por isso que ele estava cercado de ladrões ali, e morreu pedindo perdão por aqueles que o crucificavam, porque eles não sabiam o que faziam. Nós que começamos a estudar Jesus não podemos negar isso. A gente já tem noção do certo e do errado, do bem e do mal, e noção de que é necessário perdoar a ofensa. Meus irmãos, só é verdadeiramente grande aquele que considera essa vida como uma viagem passageira, que pouco caso faz das asperezas do caminho, porque nós temos um objetivo maior. Nós não somos o corpo de carne, nós não somos essa veste que ora envergamos, nós somos o Espírito eterno, que já existia antes desse corpo e que continuará a existir depois. A veste carnal que a gente traja hoje é uma carteira na sala de aula da vida. Ela existe para nos educar. Cada situação que a vida nos traz difícil é uma prova. A ofensa que chega para a gente, muitas vezes a gente merece. E se a gente não merece, é preciso que a gente aprenda com o Chico. Que ele fala o seguinte, que a ofensa que a gente recebe e que não merece, deve servir para nós como uma vacina, para que a gente não venha merecê-la. A gente tem que aceitá-la para que ela nos eduque e a gente não venha cometer aquele erro. Meus irmãos, a gente vai virar santo da noite para o dia? É claro que não. É claro que não. É por isso que tem essa vida e vai ter mais uma e mais uma e mais uma. E a encarnação está aí funcionando com as suas leis para nos educar, para nos permitir crescer. Da mesma forma que o menino vai entrar lá na pré-escola e vai estudar todos os anos da vida escolar para que ele aprenda. E se for preciso, ele vai repetir de ano. Os duelistas sempre justificavam buscando o dever. Mas olha o que o Evangelho fala para nós, o Adolfo, bispo de Argel. Expor seus dias para se vingar é recuar diante das provas da vida, porque a prova que nos vem, a afronta que nos chega, é uma prova para a nossa humildade. Ela vem para exercitar a nossa humildade. E a gente sabe que a humildade é uma das primeiras virtudes que Jesus coloca para nós acessarmos o reino dos céus, que é no nosso coração. É sempre um crime aos olhos de Deus. A legislação humana coloca o duelo como um crime, mas, sobretudo, é na legislação divina que a gente entende que esse duelo é um problema. Nós vamos lembrar de Jesus, quando estava lá no Monte das Oliveiras e os soldados chegam para prendê-lo no momentos antes da crucificação, e Pedro, que era o discípulo talvez mais humano, se parece mais conosco, tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado que chega. Jesus devolve, recoloca a orelha no lugar. Mas fala para Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. É Jesus novamente nos ensinando a dar a outra face. Se a gente recebe o mal, nós não podemos retribuir com o mal. É preciso que o mal morra em nós. Nós não podemos ser agentes do mal. É preciso que sejamos agentes do bem. Que ofereçamos ao mundo o melhor dos nossos corações. Esse melhor que a gente está tentando desenvolver a cada dia. Com essas palavras, Jesus condena o duelo. Amai-vos uns aos outros,
Ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, com um perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa fronte não temeria também, ela, de carregar-se de espinhos, a exemplo do Cristo. Meus irmãos, enquanto seguidores de Jesus que nós somos, nós não fugiremos aos testemunhos, né? Que a vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio, da falsa aparência da honra, do orgulho e do amor próprio. É preciso, meus irmãos, que a gente pense que Deus nos criando não nos deu o direito de tirar a vida dos outros. Isso não nos cabe. Se de repente ele precisar sofrer, e precisará sofrer as consequências dos seus erros, assim como nós precisaremos sofrer a dos nossos, isso não virá pelas nossas mãos. Que o mal no mundo não aconteça pelas nossas mãos. Que as nossas mãos caiam antes de praticarmos o mal, antes de tirarmos a vida de alguém. Que Jesus nos ilumine sempre para que esses pensamentos nem passem pelas nossas cabeças. Mas é preciso que a gente entenda, meus irmãos, que existe aí uma culpa muito grande no duelo. Porque ele tem um tempo entre a ofensa e a briga verdadeira. É um tempo que dá para pensar, para perdoar, para desistir. E esse tempo que a pessoa fica ruminando é de fato algo que vai comprometê-la espiritualmente. Porque não foi feito no calor, ele foi preparado para depois. Refleti um pouco, perguntai-vos se agis como cristão. Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher o seu marido, a uma mãe o seu filho, aos filhos o seu pai ou o seu sustentáculo. E a gente faz isso por quê? Por amor próprio estúpido, tola vaidade, louco orgulho. Quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo, pela humildade que o Cristo nos deu como exemplo e preceito. Porque a gente fala de caridade, meus irmãos, e a gente fica pensando que a caridade é doar arroz, feijão, roupa e sapato. É também, mas não é só isso. Kardec, ao elaborar o Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? E os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos. Ou seja, a gente tem que ser bom com todo mundo. Ser bom com todo mundo é sim doar alimento, roupa, calçado, mas é também doar paciência, palavras de ânimo, de esperança, de fé, de encorajamento, doar o perdão, doar a oração. Isso tudo é ser bom. Depois ele segue: indulgência para com as imperfeições alheias. O que é ser indulgente? É não ficar reparando o defeito do outro. Não acusar o defeito do outro. O outro tem defeito? Tem. É pecado, é erro que eu vejo? É claro que não. Se o mal existe, nós precisamos enxergá-lo. Inclusive para prevenir em nós. Mas nós não temos que condenar. Nós não temos que apontar o dedo. O problema do outro, o defeito do outro é problema dele. O que nos compete é cuidar do nosso defeito. Face à nossa consciência, face à presença divina na nossa consciência. E os espíritos superiores terminam nos explicando da caridade entendida por Jesus como o perdão das ofensas. Ser bom para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Aí a gente pensa: gente, mas me ofendo todo dia, tem que perdoar toda vez? Vamos lembrar da fala de Jesus com Pedro. Quantas vezes, mestre, devo perdoar o meu irmão? Será 7 vezes? E Jesus coloca: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Emmanuel ainda fala para nós: cada ofensa. Ou seja, meus irmãos, é preciso que a gente perdoe infinitamente, quantas vezes for necessário. Existiu um irmão nosso, doutor Adolfo, que falava para nós o seguinte: que quando alguém nos faz uma ofensa, essa ofensa é nossa. E a gente coloca ela do tamanho que quiser. Vai achar que ela é gigante, vai achar que ela é média, vai achar que ela é pequena, vai jogar ela fora. Nós não somos obrigados a passar recibo de ofensa. Deixe que o mal fique com a pessoa.
que a gente limpe o nosso coração nesse processo. Quando a caridade for a nossa regra de conduta, os homens conformarão seus atos a essa máxima: não façais aos outros, senão aquilo que quiserdes que eles vos façam. Meus irmãos, Jesus nos manda amar. Manda amar o próximo, manda amar a Deus. A gente fica assim, a gente ama a Deus, mas que jeito que ama a Deus? É sentindo um apertão no coração? Que jeito que nós podemos expressar o nosso amor a Deus, se não amando o próximo? O próximo, meus irmãos, é procurador da divindade. O próximo é credor do nosso amor. Aquela pessoa com quem nós convivemos em casa, no serviço, na rua, no centro espírita, gostando ou não dela, ela gostando ou não de nós, é nosso próximo. E a ele nós devemos o nosso amor. Humberto de Campos fala que nós devemos nos postar diante do outro, da mesma forma que nós postaríamos diante de Deus. Porque o outro é um templo vivo da divindade. E aí nós vamos entender que quando a gente se coloca no lugar do outro, nós não vamos querer fazer o mal. Jesus sabia que nós teríamos dúvida nessa palavra amar. E aí ele já deixa claro, o que é amar? Amar é fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. Como nenhum de nós quer o mal para si, nós vamos estar sempre fazendo o bem. E aí, meus irmãos, é preciso que a gente reflita num outro aspecto do duelo, que são os duelos mentais. De repente a gente não vai hoje para as espadas, para as facas, para as armas de fogo, para o soco na porta da escola, para as agressões verbais. A gente até às vezes consegue segurar a língua, mas a mente às vezes ainda é difícil. Quando alguém nos faz um desaforo, às vezes na hora a gente fica meio anestesiado, não consegue responder. Mas aí a gente fica ruminando aquilo depois e pensa na resposta que teria dado. E vai montando na mente todo um diálogo, né? De perguntas, respostas, contra-respostas. Meus irmãos, o que é isso, se não um duelo mental? A gente fica brigando com os outros em pensamento. E ao brigar com os outros em pensamento, nós estamos travando um duelo mental. E o espírita não pode esquecer de o que é o espírito, senão pensamento, sentimento e vontade. Nós somos pensamento. O nosso pensamento é força plástica. Da mesma forma que o som se propaga nesse salão pelo ar, que nós falamos e o som chega aos nossos ouvidos, o pensamento se desloca pelo fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva criada por Deus, que permeia tudo que existe. Todo o universo está submerso no fluido cósmico universal. O nosso pensamento se desloca nesse fluido. Então, para onde nós endereçarmos esse pensamento, ele chegará, ele atingirá. Agora, a pessoa vai receber o mal que eu mandar em pensamento ou não? Depende da sintonia dela. Se ela estiver sintonizada com coisas ruins, ela baixa a guarda espiritual e receberá os impactos negativos. Da mesma forma, nós. Por isso, meus irmãos, é preciso que a gente tome cuidado, porque a gente faz não é só com a mão material, a gente faz é com a mão do pensamento. E a mão do pensamento é tão grave quanto a material. Nós vamos responder por tudo isso. A civilização baniu o duelo das praças. As lâminas repousam ensarrilhadas. O mesmo não ocorre com os dardos da vida mental. E a Joana de Ângeles vem falar para nós. Isso é tudo culpa do orgulho, da arrogância, da prepotência, do egoísmo, do ódio, do ressentimento. Mas é nosso dever superar tudo isso, porque o nosso compromisso é com o bem. O nosso compromisso é com o amor, o nosso compromisso é com a paz. Nós nunca, meus irmãos, encontraremos a paz do lado de fora, se nós não construirmos a paz do lado de dentro. Reino dos céus não é um lugar para onde a gente vai depois da morte. Reino dos céus é uma edificação que a gente faz dentro do coração. Reino dos céus não é um lugar para a gente descansar. Aquela história que a gente fala, né, morreu, descansou.
o espírita não pode falar isso não, viu gente? Porque a morte não opera milagres. Ninguém morre e descansa. A gente morre e continua do mesmo jeito. Nós vamos chegar em casa hoje, antes de dormir, nós vamos tomar banho. Para tomar banho, a gente tira a roupa. Nós deixamos de ser quem nós somos porque tiramos a roupa? A mesma coisa é com a morte. A gente tira a roupa de carne e continua sendo o mesmo, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. E aí nós vamos lembrar de uma outra questão. Os inimigos espirituais. Nós, na doutrina espírita, falamos muito dos obsessores, né? Às vezes a gente dá mais destaque para o obsessor do que para Jesus, que é a causa principal de tudo. E a gente que se diz obsidiado, gosta muito de fazer a carinha de vítima, né? Nossa, eu sou um coitado, meu obsessor não me deixa em paz, vamos no centro para tirar esse obsessor, vamos no centro para eu melhorar. E o processo não é esse, né, meus irmãos? Que obsessor a gente não tira. Pode até conseguir ele afastar um minutinho, mas se a gente não muda, ele volta, porque é uma questão de sintonia, é frequência, estilo frequência de onda de rádio. A gente sintoniza com o mal chega, e é instantâneo, basta pensar que ele se apresenta. A gente faz ainda a cara de coitadinho, nossa, eu sou a vítima desse obsessor. Só que se nós formos achar a raiz desse mal, é muito difícil, numa relação de obsessor e obsidiado, descobrir quem foi que deu o primeiro tapa. Nós estamos falando isso porque isso é uma forma de duelo. A vingança que se estende após a vida física. Aquele com quem a gente não reconcilia no presente, continuará nosso inimigo depois. É por isso que Jesus disse, reconcilia com o inimigo enquanto está com ele a caminho, porque sobrevive aos séculos a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor e o desejo de vingança. É preciso que a gente rompa, que a gente quebre essa cadeia. Lembrando de Jesus, que aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. Que se alguém nos bate na face direita, é preciso oferecer a esquerda. E a face esquerda, a outra face, é a face do bem. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar aqueles que não sabem o que fazem. Se a gente já sabe o que é errado, meus irmãos, que a gente não cometa. Deixa só aquele que é ignorante ainda errando. Que nós possamos instruir pelo nosso exemplo. O exemplo de perdão, de paciência, de tolerância. Porque isso faz a diferença. Nós vamos duelar com quem? Nós podemos duelar? Podemos. Com as nossas imperfeições. Cada um de nós tem os seus defeitos. Nós podemos brigar? Vamos brigar com o nosso defeito. Então, esse ano eu sou fofoqueiro. Esse ano eu vou deixar de ser fofoqueiro. Vou guardar minha língua dentro da boca. E vou lutar esse ano inteiro contra o meu defeito. Isso é duelar contra o próprio defeito. Porque nós temos muitos. Às vezes não dá para trabalhar todos de uma vez. Mas que a gente pegue um de cada vez. E vá trabalhando. E a gente vai melhorando. É assim que transforma. Requer prática, treino, ensaio, insistência, persistência. Para que a gente se torne alguém melhor. Faz assim o processo. Nós vamos duelar contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que nós ainda cultivamos dentro de nós. Quantas vezes nós achamos que nós somos melhores do que os outros? Quantas vezes nós achamos que nós somos melhores do que nós realmente somos? Nós não somos nada não, irmãos. Aliás, somos filhos de Deus, destinados à perfeição, condenados à felicidade. Olha que beleza, né? Mas ainda encaminhada. Essa felicidade não vem de mão beijada de Deus. Que para a gente merecer, nós temos que conquistá-la com os nossos esforços, com o nosso trabalho, com os nossos suores. Suores do lado de fora fazendo a caridade, sim. Suores do lado de dentro, tentando ser pessoas melhores, vencendo esse duelo interior pela nossa transformação moral. E aí nós poderemos dizer que combatemos o bom combate. Lutamos contra os nossos erros, lutamos contra a nossa imperfeição. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que a gente tenha coragem de lutar cada dia para sermos pessoas melhores.